Oi, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o livro que eu escolhi para aula, que é o livro O Banquete do Cordeiro, que foi escrito em 1999 por Scott Hahn. Tá aqui o livro. Ele é um livro muito bom, eu recomendo. E por que eu escolhi esse livro? Porque ele é um livro que fala de um pastor protestante, né, que se converteu ao catolicismo, que foi algo que aconteceu comigo também. Eu fui a vida inteira de uma religião protestante e recentemente, digo recentemente, faz alguns anos, né, mas eu fui a minha vida toda protestante, então eu digo recentemente porque, vista do tempo que eu fui protestante, faz pouco tempo que eu me converti ao catolicismo também. E como que isso aconteceu com o Scott Hahn? Como que ele traz isso no livro, né? Que o livro é contando como que aconteceu essa conversão, né? Na verdade, no livro ele fala sobre a missa, que é considerado o céu na terra, e sobre o livro do Apocalipse. E Scott Hahn, ele foi na missa, a princípio de tudo, né? Ele é doutor em teologia e especialista no livro do Apocalipse, e ele era pastor de uma igreja protestante. E ele foi na missa para tentar desvendar alguns mistérios de escritas de cristãos antigos que ele lia e não conseguia entender dentro da igreja protestante. E então ele foi na missa para tentar desvendar tudo isso, porque ele sabia que na missa se fazia um pouco das coisas que estavam nesses escritos, né? Como a Eucaristia, como o sacrifício, como a liturgia. Então ele foi meio que à paisana para tentar ver tudo isso e ver se ele conseguia entender. Então ele já foi meio que relutando, né? Ele sentou lá no fundo, decidiu que ele não ia levantar quando o padre mandasse levantar, que ele não ia adorar nenhuma imagem, que ele não ia se submeter a fazer o novo sacrifício de Jesus, né? Como o protestante acredita, que a cada missa Jesus está sendo sacrificado novamente, né? Que na visão do protestante Jesus morreu há 2000 anos atrás e já ressuscitou, e a gente não tem que estar revivendo isso toda a missa, né? Todo culto, digamos assim. Mas isso é revivido sempre na missa, né? E depois a gente passa a entender o motivo. E comigo aconteceu exatamente como Scott Hahn. Eu fui num retiro e eu disse que eu não ia me render a esse retiro, que eu só estava indo porque eu fui convidada, não ia fazer desfeita, e no segundo dia eu saí de lá amando Maria mais do que a minha própria vida. Então eu me identifiquei com esse livro por esse motivo, pela vivência que o Scott Hahn teve e a vivência que eu tive, que foi parecida, que geralmente acontece o oposto, né? As pessoas são católicas e são convertidas ao protestantismo, né? E com a gente aconteceu diferente. Bom, e o que chamou a atenção de Scott Hahn, que fez ele se converter, né, ao catolicismo? O rito da Santa Missa, que é basicamente tudo que é falado no Apocalipse, né? Que no livro do Apocalipse é citado Jesus como Cordeiro 28 vezes, né? E aí quando ele escutou o padre e toda a comunidade da igreja falando Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus 4 vezes, ele começou a entender que era o Apocalipse que estava acontecendo ali, era o céu na terra, né? Toda aquela visão que João teve no livro de Apocalipse sobre as núpcias, né, da igreja com o Cordeiro, estava acontecendo ali na missa, coisa que ele, enquanto protestante, ele acreditava que ele só veria quando ele morresse e fosse para o céu, né? E no dia do juízo final, digamos assim. Então ele viu que não, que isso acontecia diariamente no rito da missa. E ele foi ficando fascinado com cada frase que o padre lia, cada livro que era falado, cada momento litúrgico que acontecia. Por exemplo, eis o mistério da fé, o coração ao alto. Todas essas falas, elas têm um significado. E isso é explicado no livro de Apocalipse. Então ele, como um especialista em Apocalipse, tudo que ele não conseguia entender antes dentro do culto protestante, ele passou a entender no simples rito da missa. Então ele começou a ir numa missa, outra missa, e chegou um momento que ele queria falar assim pro padre: ei, peraí, para essa missa que eu quero explicar essa parte que tu tá fazendo, eu quero explicar pro pessoal o que tá acontecendo aqui,
Só que depois ele se deu conta que ele não precisava explicar, porque tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas que estavam ali já sabiam, o padre já sabia, o verdadeiro católico já sabe, mas para ele era tudo muito novo, e ele queria explicar dentro do que ele tinha de conhecimento de teologia e de Apocalipse. Mas aí ele começou a ver que isso não era preciso, porque para eles isso não era segredo. Isso que para ele era um segredo dentro da igreja protestante, para os católicos não era. Era algo que eles viviam diariamente na missa. E isso encantou Scott Hahn, e foi o que fez ele se converter ao catolicismo, né? E foi basicamente o que aconteceu comigo também. Por isso que eu me identifico tanto com esse livro. Eu adorei fazer a leitura desse livro. Tô falando assim pra vocês bem superficialmente, né? Até porque é um livro que ele gera muita polêmica, né? Pode gerar muita polêmica. Mas é isso. Isso é um pouquinho do livro. Ele tem muito mais coisa falando a respeito de toda a mística do Apocalipse e da Santa Missa. E espero que tenham gostado.